Bom, boa tarde, bom dia ou boa noite, né, não sei a hora que você está me assistindo. Meu nome é Wesley Alencar Souza, estou aqui também com o outro integrante da equipe, Arthur Pereira. Manda um salve aí, Arthur. Oi. Pronto, Arthur tá por cá. Eh, Essa atividade é uma atividade de desenvolvimento de aplicações corporativas, que faz parte do curso de ADS e que é ministrada pelo professor Helenilson Vieira. Bom, vamos partir para a prática aqui. Primeiramente, vamos ver qual é o backlog da nossa sprint, né? A gente tinha duas demandas, uma demanda relacionada ao front-end e uma demanda relacionada ao back-end. Ambas fazem parte do sistema drag and drop. Então, a gente tem um problema na hora de exibir os cards, ou seja, os cards aparecer bonitinho lá na tabela, após o arrasto, e após arrastar e soltar. E a gente também tem a edição, que no caso seria o ato de você arrastar e soltar uma liaison de um intervalo para o outro. A gente também tinha um problema no back-end, que era para receber a requisição corretamente e realmente fazer o update daqueles atributos, né? A gente acabou descobrindo nessa sprint que o problema não era só no update, também tinha no create, na hora de criar, tinham muitos valores nulos que ficavam na hora de você criar e a gente refatorou tudo. Então, vou começar aqui pela demanda do front-end e vai ser mais interessante primeiro o front, depois o back. A primeira coisa que eu tenho a ressaltar aqui é que a gente removeu o cadastro de é, turma aqui, porque turma é aquele negócio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. A gente removeu aqui, porque não faria sentido você já cadastrar uma turma de cara aqui. O cadastro da turma vai ficar sendo feito na hora que eu realmente arrasto uma aula para o seu intervalo respectivo, porque aí faz sentido. Se eu arrastar, por exemplo, eu já tinha criado testes aqui, testes foi arrastado para o primeiro período aqui, na terceira aula da quarta-feira. Então, a turma que testes faz parte, aqui nesse caso é o primeiro período, mas eu poderia arrastar também para o quinto período tranquilamente, né? A gente também tem um problema que a gente tem que resolver em outras sprints, que é um problema pequeno, não vai afetar, que é só em relação a quando eu solto um card aqui, quando eu solto ele, a página atualiza. Então eu não quero que aconteça isso, eu não quero que a página seja atualizada, né? Mas se eu der um F5 aqui, o valor vai continuar aqui, na terça-feira. Só arrastar pra cá, vai continuar aqui. Foi basicamente isso aqui que a gente fez. Não basicamente, né? Não pode falar a palavra basicamente, mas resumindo o que a gente fez, foi isso daqui no front-end. No front-end foi 100% de refatoração, não consegui adicionar nada de novo. Realmente o problema maior é só refatorar o código que já tinha. E agora eu vou deixar a palavra para o meu colega Arthur, para ele falar um pouco sobre o back-end, e em seguida a gente mostra também o banco de dados, como é que funcionou esse sistema de cadastro de uma turma padrão, para depois você arrastar e soltar para a sua turma respectiva. Pode começar aí, Arthur. Bom, como ele falou antes, estava até conseguindo arrastar, mas a parte de persistir não ia. Quando o cara realmente reiniciava a página, não aparecia ali. E um dos motivos desses problemas é que na parte que estava fazendo o create, a gente só focou muito na questão de update. Ele é chamado no quesito da lista quando o cara pega uma aula e arrasta para um intervalo. Só que o problema é que na criação ele não estava vinculando, ele não estava criando com um professor em um intervalo. Então era como se o professor não existisse. Então quando a gente estava tentando passar por um intervalo, ficava dando esse problema, retornando nulo e não fazendo nada. Então tive que mudar muita coisa, começando pelo DRO, do Listen, pode mostrar aí, vai. Eu tive que adicionar para ele persistir pelo ID do professor e pelo o intervalo do ID, então na parte que for fazer o quando ele for fazer o create, ele passa o listen DRO, mas com ID de professor intervalo, pode passar ali, né? Então ele consegue persistir e fazer toda a comunicação necessária para a sua criação, para acessar ali o service. E também no quesito de update. No quesito de update, realmente estava muito complicado, estava bem quebrado, para ser sincero, pode ser ali o Werner. Porque ele recebia um listen modelo, que era passado do front diretamente para o back, só que ele só passava um listen, com o ID dele, e todos os outros atributos nulo. Então sempre quebrava. Então o que tinha que fazer é usar o listen DRO já refatorado, aí que o L comentou aí, para poder ser feita a persistência. Não só isso estava quebrado, mas também a parte de restrição. Pode ser aí para restrição, L. Quando ele verificava e estava ficando errado, a gente estava como igual. E tive que refatorar esse fora aí também. Eu acho que é o primeiro if, ele sempre quebrava, então sempre lançava o true no listen invalid exception. A outro ponto foi lá no controle, pode entrar no controle rapidamente aí, do listen. Bom, como eu falei,
a gente não chegou a mexer no create, mas no update, agora passando no listen DRO. E outra modificação, como ele já falou no quesito turma, que não faz realmente sentido. Você, tipo, pode cadastrar e pode deixar essa opção para o admin, vai que alguma modificação no futuro, a depender de como o sistema for evoluindo e não for passada para outras instituições federais, possa ser realmente utilizada. Ah, aqui tem 3 períodos, aqui tem 4. Então, a gente pode deixar essa opção, mas por default, falar no sistema de application, olha, sistema de horários application, a gente criou um create default values de primeira instância. Pode acessar o turma service, olha, turma service. Porque ele persiste, ele tem um valor default quando no intervalo, quando é criado, todos os intervalos ele começa com default, com -1 e com um período padrão, para indicar que ainda não foi plugado um intervalo, ou não foi vinculado um intervalo a uma aula, um intervalo, quando arrasta e solta. E um for ali para ir setando as outras. Isso é só feito uma vez, porque ele verifica se já tem o default valor no banco. E pode mostrar o banco agora, Weller? Esses são os valores default aí, já cadastrados. Só cadastra uma vez, que a aplicação vai feita, então tranquilo. Quer falar um pouco sobre o intervalo, Weller? Sobre o intervalo, assim, a demanda maior realmente, a dificuldade maior sobre o interval pesou no front-end, né? Porque a gente realmente tem que ter uma lógica mais desenvolvida aqui na hora da regra do negócio, porque a gente tem as tabelas aqui, cada tabela tem o seu interval próprio, né? Então no front-end realmente ficou uma coisa um pouco mais trabalhosa. Deixa eu só encontrar aqui onde foi que eu mexi. Deixa eu ver. Aqui, então a gente tem aqui as tabelas. Cada tabela tem o seu período, né? E tem aqui os seus dias. E tem as horas. Então, assim, cada uma tem aqui, você pode perceber que eu pego o ID, eu vou buscar no banco os IDs de todos os intervals, e aí eu consigo filtrar esse ID a partir de cada enum aqui. Ou seja, um cara que é num dia da semana, em tal horário, em tal período, sabe? Então eu consigo pegar esse ID a partir disso. A gente também vai passar todos os valores respectivos desse container dentro dele, no caso é o drag and drop, para que aconteça realmente o arrasto e solto, né? E aí, sobre o interval, realmente pesou bastante no front. Deu para refatorar, tá funcional aqui. A gente consegue realmente arrastar e soltar. Vai acontecer uma atualização de tela. Que essa atualização de tela a gente tem que resolver. Eu criei um contexto aqui, eu criei um context para garantir que a gente não precisa fazer isso. É um context bem simples, que ele tem um booleano. Cada vez que esse valor for mudado, esse booleano aqui ele vai acabar sendo modificado, e esse valor ele está em uma rede de dependências de um user effect. Então, cada vez que acontecer isso, esse valor vai ser modificado e o user effect vai fazer o fetch desses dados e vai re-renderizar todos os valores. Então, o que acontece é o seguinte: a dificuldade realmente foi só em relação ao interval aqui de cada card, só que felizmente, né, deu tudo certo. E então essa atualização aqui da tela, sempre que eu arrasto um card para outro canto, vai ser um sprint posterior. É um sprint, é realmente uma task pequena para se resolver. Ela cabe para ser colocada em meio a diversas outras tasks, né, que a gente pode fazer em uma sprint. Então é uma coisa tão grande, só que ela ficou para uma outra sprint. Inclusive a gente pensou em colocar ela junto com a sprint de refatorar os styles desses cards, né, que você pode perceber que está um pouquinho bugado aqui o card e o style dele. Sobre o front é isso. Sobre o back-end aqui, só uma coisa um adendo aqui que eu queria falar é que tem esse período padrão aqui que eu e Arthur que a gente criou, e sempre que eu vou criar aqui uma nova aula, ela vai vir com essa turma padrão aqui. Então vai vir com ID default e tem o nome de -1 período padrão, que no caso foi só um período padrão na hora da criação para a gente não deixar nulo lá na hora da criação. E realmente esse valor ele vai ser mudado quando sair desse array aqui e vier para dentro de uma tabela de período. E foi isso. Sobre a nossa sprint dessa semana foi isso. Tá entregue.